Pessoal, tá começando a gravar, tá? Então, esse vídeo eu também vou deixar disponível. Então, o pessoal que não conseguiu entrar, por algum motivo, fiquem tranquilos. Também vou disponibilizar. Vou disponibilizar para vocês, tá? Então, como nós tínhamos combinado, né? Hoje a gente começaria a falar de TCC. A gente vai começar a falar de TCC. Dúvidas, pode me interromper, fiquem à vontade. A ideia é que a gente possa conversar um pouco, né, sobre o tema. Eu sei que alguns começarão ano que vem, outros vão começar esse ano, né? Mas a ideia aqui não é, como é que eu vou dizer, eu não vou substituir o orientador de vocês. Na verdade, a ideia aqui é que vocês tenham essa base teórica e, a partir disso, vocês consigam já ter uma ideia de produzir um tema, produzir alguns rascunhos, né? Para que vocês possam também, futuramente poder aplicar, né, essas ideias em qualquer tema, qualquer TCC, independente do que vocês forem pesquisar, né, independente de tema, independente da área. Então, qual é o objetivo? Quando a gente começa a falar de TCC, a gente começa a perguntar, mas por que eu tenho que fazer um TCC? Por quê? Qual é a ideia, né? Por que eu tenho que pesquisar um TCC? Por que eu tenho que criar um TCC, né? Não é só fazer faculdade e me formar? Não é bem assim. O TCC, então, ele tem esse objetivo, né? De que vocês possam fazer uma pesquisa, que vocês aprendam as bases teórico-metodológicas de uma pesquisa, para que vocês também, né? Porque senão vocês caem naquela de vou fazer qualquer coisa, vou fazer de qualquer jeito, né? Saber aonde pesquisar, o que pesquisar, por que pesquisar. Se for montar um treinamento, vai montar uma capacitação, você sabe aonde pegar as informações que são adequadas, que são corretas, que já são baseadas em evidências, né, em evidências científicas, né, porque a gente vê aí, principalmente na época do coronavírus, a gente está vendo uma quantidade absurda de fake news, né, de notícias falsas, de que a vacina tem um microchip de plasma, que o Bill Gates, na estação espacial do cometa Andrômeda, vai dominar a humanidade. Então, gente, calma, né? A gente sabe que tem que tomar cuidado com as informações que a gente recebe, até para vocês também aprenderem a filtrar o que vocês recebem, né? Então, a gente está aqui também como, se for para disseminar, que dissemine notícias verdadeiras, que a gente dissemine aquilo que já é baseado em evidências, que é baseado em estudos, né? Então, o TCC ele também vem para fazer esse reforço, né? Para que a gente aprenda a fazer uma pesquisa, aprenda a fazer um texto, aprenda a montar uma ideia de começo, meio e fim. Então, isso que a gente vê, né? Que vocês precisam ter essa ideia, né? O enfermeiro, quando ele se forma, o enfermeiro ele é um líder de equipe. O enfermeiro ele não vai trabalhar só com a técnica. A técnica é importante, claro que é, ninguém está questionando a técnica. Mas o enfermeiro ele tem que saber escrever, ele tem que saber fazer uma boa evolução, ele tem que saber fazer relatório. A Cirlei está aí para me dizer se é verdade ou não, né? Se chega uma nova lei, por exemplo, uma coisa que eu senti muito quando eu entrei, por exemplo, no Centro de Material e Esterilização, é que eu tinha que saber ler, interpretar as legislações que vinham dentro da área da saúde para eu conseguir aplicá-las no meu setor, né? E fazer relatórios de coisas que podia, que não podia, que ia para onde, não ia para onde. Gente, qualquer coisa que vocês imaginem, um prontuário hoje, ele é um documento judicial que pode ser apresentado para um juiz. E você, enfermeiro, precisa saber escrever. Ter uma linha de começo, meio e fim, saber fazer uma boa evolução, com bom português, com coerência, né? Não é fazer por fazer, vou fazer uma evolução lá de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, gente, hoje, por exemplo, se
acontece algum problema com o paciente, o prontuário dele vai para o processo judicial, vai para o processo. E você pode ter problemas se o seu trabalho não tiver escrito de uma forma que você consiga dizer que o seu trabalho ali foi feito dentro das evidências científicas, dentro daquilo que é prezado na enfermagem. Por isso que o TCC ele vem também, para além de fazer essa formação de um enfermeiro, né, que a gente seja um profissional graduado, né, um bacharel ou um bacharel e licenciado em enfermagem, é justamente para isso, é para que você tenha, para além das competências técnicas, você tenha essa competência de gerenciamento, de administração, de ser o gestor do cuidado, né, que é uma coisa que é nossa. É nossa, ninguém tira isso da gente. É a nossa base, né, que é a gestão do cuidado. E o TCC também, para quem quer entrar na área da pesquisa, né? A gente vê aí, principalmente agora nessa época do coronavírus, né? Com a questão da vacina, com a questão de novas formas de tratamento, né? Que, se eu não me engano, não lembro qual universidade, que já estão falando da imunoglobulina, né? Eles estão falando aí de auxílio no tratamento. Então, isso é derivado de uma pesquisa científica, né? Vacina, ela é derivada de uma pesquisa científica. Se um remédio ele é efetivo ou não para uma determinada doença, ele é baseado em evidências, né? Não é uma coisa que você vai lá e faz de qualquer jeito. Você tem que ter técnica, você tem que ter método, porque senão você vai mais prejudicar do que ajudar. Então, os objetivos de se formar dentro da educação superior é a formação profissional, que é aquilo que todos vocês buscam, de serem enfermeiros, né? A formação de cientistas e pesquisadores. Gente, a nossa área precisa, né? Nós temos, graças a Deus, temos bastante publicação científica, mas a gente precisa de cada vez mais enfermeiros que se interessem pela pesquisa. Porque a nossa área só avança quando eu chego no limite e você que vai fazer a pesquisa, você avança o meu limite. Porque toda pesquisa tem uma limitação. E a ideia de que você coloca essa limitação é que venha outra pessoa e supere a sua limitação. E é assim que se faz pesquisa. Hoje eu pesquiso uma coisa, amanhã outra pessoa vai indo. Quando a gente vê, a gente começa a ter políticas públicas na área, a gente começa a ter medicamentos, a gente começa a ter novas formas de cuidado, a gente começa a apresentar técnicas novas do cuidado que vai beneficiar o paciente. Então, a pesquisa ela vem para trazer benefícios, né? E evitar os malefícios, né? Então, se vocês pensarem, práticas que eram feitas há anos atrás, hoje já caem em desuso. Por quê? Porque a gente percebeu que não funciona, né? Então, vejam o quanto a pesquisa ela vai trazendo essas novas possibilidades. E formação de cidadãos, né, gente? Porque nós temos não ser somente profissionais, nós temos que ser seres humanos. Quando a gente atende os profissionais, quando a gente atende os profissionais a gente atende outros profissionais, ou a gente atende pessoas, nós temos que ser pessoas. Desculpa que aluno que estava aqui pedindo para entrar. Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente também tem que ser cidadão, né? Pensamento crítico, raciocínio crítico, saber o que pesquisar, onde pesquisar, o mínimo dano, né? E também partir para que a gente faça da sociedade que a gente vive um espaço melhor, né? Mais agradável também. E por falar em pesquisa, como é que estamos no TCC? Isso que eu quero saber de vocês. Como estamos? A gente está igual ao Johnny Depp? Ou não? A gente está igual ao Johnny Depp? Deixa eu... Caroline foi sincera ali. Peraí, deixa eu abrir aqui. Sim. Olho. O saco. A gente tá dando eco aqui, mas eu vou dizer para vocês que eu não tô em outra... Não, tá bom, não tá dando eco aqui, não. Não tá dando eco aí? Aqui começou a dar eco. Então, vejam que quando a gente fala de TCC, é aquele susto, né? Estou tentando, mas não sei o caminho das pedras. Bárbara, estou aqui para solucionar o problema, para mostrar o caminho das pedras para vocês, os primeiros caminhos das pedras. Quando a gente fala... Deixa eu ver se eu...
diminuir aqui um pouco o som, que aí eu já sei que... Então, né, a gente não precisa ficar igual o Johnny Depp, né? Que olha ali, né? O Piratas do Caribe, Jack Sparrow, olhar para ele e sai correndo, né? O TCC, ele vem como uma forma de colar. Pensem que é uma forma de você trazer tudo que você aprendeu durante esses 3 anos de faculdade, né? Esse último ano de vocês, ele vem para trazer, né? Para contribuir, né, com a formação de vocês. Numa escala de 1 a 6, quanto vocês se sentem aí falando em TCC? Fala aí, gente. Numa escala de 1 a 6. Vamos ver o que vocês me dizem. Ai, que bom. O povo tá bom, então. 0. 0 não vale. 0 não vale? É de 1 a 6 o plantão corona. Quem é o plantão corona? É o Matheus e a Magali? Deixa eu pegar o código aqui, tem gente pedindo o código aqui. A Luana, Matheus. 5. Não inventa não, Matheus. Para de mentir. Vamos ver. -1. 5. Ah, tá. Vamos pelo meio do plantão, tranquilo. 5. Ah, vocês estão bons, gente. Não tem ninguém aí no 6? No 6. 4. Né? Eu digo que o 6, o 3 e o 6 é depois da defesa, né? Depois que foi aprovado. Aí a gente entra no 4 e no 6, né? Ai. Conseguem ver a tela? Sim, beleza. Então, o TCC ele vem justamente para isso, né? O que eu falei até agora, ele vem para trazer essa contribuição, né? Para a gente contribuir tanto para a sociedade, né? Então, a gente dá uma resposta, dá uma pergunta. Fátima, você bloqueou seu fone. Áudio, Fátima. Com certeza, claro que eu bloqueei meu fone, porque eu sou campeã de fazer isso. Eu falei para vocês, eu vou começar a falar e vai estar tudo mudo. Eu sou rainha do microfone mudo, gente. Então, gente, a pergunta que a Bárbara acabou de fazer, por onde que eu começo? Por onde que eu faço? Por onde que eu vou? Eu mosquei ontem, esqueci de preencher um negócio para pegar o certificado. Como eu faço? Eu vou mandar para vocês, tá, gente? Eu vou mandar os 2 links, vocês se inscrevam nos links para ganhar os certificados, ok? Qualquer coisa também eu faço lá e vou deixar lá no site para vocês fazerem o download. Fiquem tranquilos quanto a isso. Por onde que eu começo? Professora, meu Deus do céu, TCC, para onde que eu começo? Que eu não sei por onde começar. Em primeiro lugar, você tem que escolher um tema. Como é que eu escolho um tema? Vamos lá. Passei os 3 anos na faculdade, né? Esses 3 anos até agora, né? Passei por todas as disciplinas. Qual foi a matéria que mais me chamou a atenção? Qual foi a área que eu gostei? Ah, eu gostei, por exemplo... Ah, eu achei o TI show de bola. Gente, o TI, eu quero trabalhar na UTI. Meu sonho é trabalhar na UTI. Então, já sei, né? Vou escrever sobre o TI. É uma oportunidade de eu aprender mais sobre determinado tema dentro da UTI. Ah, eu gostei muito. Gente, eu acho que coronavírus, eu achei muito legal. Trabalhei na linha de frente do corona, ou... Pô, eu achei que é um tema muito legal, muito atual para estudar, né? Ó, tá aí. Você já tem uma ideia do que você vai fazer, né? Então, o TCC você já vai pensando, né? Ah, eu gostei disso. Ah, eu gostei daquilo. Ah, dentro dessa área achei show. Ah, isso aqui eu não aprendi muito na faculdade. Isso aqui foi uma coisa que passou tão rápido na faculdade e eu quero aprender mais sobre isso. É uma oportunidade de tanto, né? Então, vejam que, né? E outra, comece a ler, né? A gente só começa a ter ideias quando a gente lê. Lê o quê? Lê outros artigos. Por exemplo, eu estou fazendo minha tese sobre enfermagem forense. Eu comecei a ler
muito sobre enfermagem forense. O que os outros já escreveram sobre enfermagem forense? O que as pessoas já pesquisaram dentro da área? Para eu começar a manipular, pô, se eu pesquisar sobre isso, pô, interessante. Então, vejam assim, leiam. Leu, agora lê mais um pouco, né? Então, a gente falou, leiam. Ah, quantos artigos eu tenho que ler? Gente, não existe uma ciência exata nesse ponto. Ah, você tem que ler 10 artigos, 15 artigos, 20 artigos, 100 artigos, 200 artigos. A gente fala o princípio da saturação, até o momento que você chega e diz, eu quero fazer sobre isso. A partir de agora, eu vou começar a minha pesquisa. E outra, né? Defina um orientador. Eu não sei como é que está essa questão, se vai ser dividido entre os professores, se é o aluno e o professor que vão combinar, enfim. Mas a ideia é que vocês procurem orientadores, né? E os orientadores façam a pesquisa conforme tem alguma afinidade, né? Que tenham afinidade dentro daquela determinada área. Isso é muito importante, porque quanto mais afim o orientador for, mais ele pode te ajudar com leituras, com o que são os clássicos dentro daquela área. Então, isso é importante, né? Que ajuda bastante. Até a questão do método. O professor que for bem próximo a um determinado método, ele pode te orientar, né, de uma forma melhor. Mas isso não quer dizer que ele não possa usar outros métodos, né? Então, vejam, né? Quando eu digo por onde começar? Então, veja que a área da saúde, eu coloco como se fossem várias galáxias. É muita coisa, né? O nosso curso de enfermagem é uma galáxia. É uma. A gente já excluiu todas as outras. Cada disciplina dentro do curso é como se fosse um sistema solar, né? Um sistema em volta de uma estrela, de um sol. Então, são vários sistemas solares dentro de uma galáxia. O nosso tema vai ser um planeta dentro de um sistema solar. Então, vejam que a gente está refinando. A minha pesquisa mesmo, eu vou recortar um pedaço desse tema. E o meu recorte metodológico é mais aprofundado ainda. Porque se eu der para vocês se eu disser para vocês agora, eu quero que vocês escrevam sobre UTI. Bom, cada um aqui vai trazer uma coisa diferente. Por quê? Porque cada um faz do seu jeito, né? Por isso que a gente fala que o TCC ele é único, né? Cada um faz do seu jeito, cada um faz da sua forma. Você pode escolher outros TCCs para te dar inspiração, mas quem vai construir aquilo ali é você, né? Então, o que o orientador faz, o que o orientador não faz, qual é o papel de orientador, o que o orientador tem que fazer ou não tem que fazer. Então, o orientador, ele te ajuda na condução da pesquisa. O orientador, ele não vai fazer pesquisa para você, ele não vai escrever por você. O orientador, ele não vai escolher o tema para você. Você vai chegar para o seu orientador, você vai dizer o que você quer fazer, como você quer fazer, e a partir disso, vocês vão entrar numa conversa, vocês vão entrar no consenso daquilo que é viável, daquilo que é possível, daquilo que dá para fazer dentro de um ano. Você não vai fazer uma pesquisa que precisa de 5, 6 anos e você quer fazer em 1, né? Então, também que tem a questão da viabilidade. Então, pensem, vocês são os protagonistas, né? Não adianta você querer apresentar o tema do seu TCC em novembro e você for fazer a sua defesa em dezembro. Gente, não dá. Então, não deixem para a última hora, não deixem para faltando um mês, faltando 15 dias, e aí você querer que o orientador vai salvar a sua vida. O orientador não vai salvar a sua vida, esqueça. O orientador, ele vai fazer o papel dele, vai te orientar, te guiar, ele vai ler seu texto, ele vai fazer as correções necessárias, ele vai indicar o que precisa, o que não precisa, o que você precisa se aprofundar dentro daquele tema. Então, é isso que o orientador vai fazer. O orientador não vai fazer o trabalho para você, o orientador não vai fazer análise de dados para você, o orientador não vai fazer a discussão dos resultados para você. Ele não vai fazer isso, ele não é para fazer isso, né? O que é interessante é você ter um bom relacionamento, ajuda muito no processo. Você ter não é que isso vai ser garantia de você passar ou reprovar, mas é importante que dentro do processo TCC você vai ter um contato muito mais próximo com o seu orientador. E quanto melhor o seu relacionamento com ele, melhor. Não estou falando que tem que ir na casa da pessoa fazer churrasquinho, gente. Não é isso. É você ter um bom relacionamento. O que é? Respeito, você respeitar seu orientador, o orientador te respeitar. É você cumprir os prazos que você propôs, né? Que vocês proporam, escrever, mostrar boa vontade, mostrar empenho de fazer aquilo ali. Então, isso que é importante. E ver a questão de contato. Gente, não é para ficar mandando mensagem no WhatsApp no sábado, 10 horas da noite para o seu orientador. Você não vai fazer isso, né? Veja, olha,
professor, quais são os contatos que eu posso ter contigo, quais são os contatos e quais são os horários que eu posso mandar. Às vezes você pode mandar um e-mail fora do horário, gente, pode acontecer. Você terminou seu trabalho, sei lá, 11 horas da noite você mandou um e-mail. Ok, e-mail geralmente ele não apita. Mas quando é fase de processos mais de mensagem, troca de mensagem WhatsApp, toma um pouco mais de cuidado, porque, né, a gente sabe que às vezes é um determinado horário, o professor está descansando, né, está ali, está descansando, ou está produzindo outras coisas, né, então pense que aquilo que é mensagem instantânea, às vezes vai, né, às vezes tem um horário, né, vê o horário que o professor ele vai utilizar para fazer esse contato. Se o professor vai responder, olha, eu respondo e-mail todas as segundas-feiras, eu vou olhar seu trabalho todas as quintas-feiras ou todas as sextas-feiras. Então, veja muito essa questão de como você vai conversar com o seu orientador, tá? Então, definam isso no começo. Olha, o orientador vai te dizer, olha, para mim pode mandar pelo WhatsApp, para mim não tem problema nenhum. Ok. Agora tem o orientador que vai dizer, olha, eu prefiro que você mande por e-mail. Ok, né? Elisdele, quantas páginas tem que ter um TCC? Gente, eu vou ser bem honesta para vocês. Não, nenhum livro vai te dizer quantas páginas tem que ter um TCC. Depende da sua pesquisa, depende da sua fundamentação teórica, depende dos seus dados, o que você vai analisar, o que você vai chegar. Claro, se for feito em formato de artigo científico, geralmente vai ser 15 páginas. É pequeno, mas precisa estar bem condensado o que você precisa. Agora, se for uma monografia, 30, 40, 50, 80, 100 páginas, depende. Eu já recebi, por exemplo, quando eu orientava o pessoal do técnico de enfermagem, eu já recebi um TCC de 80 páginas. O maior TCC que eu já corrigi até hoje, gente. Mas ele era bom, o TCC estava muito bom. Então, valeu a pena as 80 páginas. Mas não precisa você fazer 80 páginas. Eu lembro que o do Clayton foi uma média de 50 e poucas páginas e foi um TCC ótimo. Uma ótima análise. Gente, não se preocupem na quantidade de páginas. Se preocupem em você fazer um conteúdo bem escrito. Não adianta você fazer um trabalho de 100 páginas enchendo linguiça. Botando um monte de coisa ali, um monte de citação, copia, cola e achar, né? Então, é ter um trabalho que tem uma quantidade de páginas razoável, também isso vai depender do seu orientador. Tem orientador que quer mais enxuto, vai ter orientador que vai querer um pouco que você descreva um pouco mais. Eu, por exemplo, eu sou uma orientadora que eu quero assim, ó, o mais objetivo, simples, reto, né? Não adianta, não enche linguiça, por favor, né? Porque não adianta você me entregar 150 páginas de cópia de sites, cópia de blog, cópia disso, cópia daquilo, cópia disso, cópia daquilo. Eu vou dizer, não, mas isso não é uma pesquisa, né? Então, o importante é que você escreva. Você pode citar? Pode, óbvio, você vai citar, né? Você não vai tirar aquilo do nada. Mas você vai dizer da onde você tirou, né? Só que não é pegar eu digo, não é pegar 5, 6 livros, fazer um copia e cola e dizer que aquilo é um TCC. Não, isso não é TCC, né? Existe uma diferença bem grande entre o que é cópia, né? O que é plágio e o que é uma citação. Então, a gente tem as fases, que é o que vocês estão vendo agora, escolher o tema, fazer a pesquisa, orientação, correção. O orientador de vocês vai dizer, olha, o trabalho tá bom para ir para a banca, bora. E aí, a partir disso, a banca vai dizer para vocês, olha, o trabalho tá bom, o trabalho não tá bom. Geralmente, a banca são 3, Sirley, são 3, né? É o orientador, alguém que eles convidam, né? Orientador, alguém que eles convidam, e daí mais um professor da área, pode ser 3. Mas, são 3. Isso, só que orientador, não lembro, e mais 2 membros. Ok. O orientador, na verdade, vai defender, né, um pouco, e os outros... Sim, ele é o advogado do aluno. É advogado do aluno, exatamente. Outra coisa, Fátima, ontem nós tivemos uma reunião com eles, o trabalho deles, para quem quiser, vai ser em forma de artigo. Ótimo. Para eles publicarem, né, para ter publicação, essas coisas aradas aí. Daí Aí, acaba pessoal, sendo até, daí isento da banca. Se conseguir publicar, fica isento da banca? Isso, congressos, fórum, artigos. Ô, pessoal. Olha, na minha época não tinha essas coisas não, tinha que Estou mudando o NDE, algumas coisas, estou guardando só São Paulo, daí vai ser mudado deles. Perfeito, cara. Nossa, maravilhoso. 15 páginas, 20 páginas no máximo. TCC bem escrito, tá ótimo. Sim.
Então, quais são as etapas, né? A gente começa com a introdução, passa por um referencial teórico, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Independente do nível, né? Você vai fazer um TCC, uma dissertação, uma monografia, um artigo científico, você vai seguir essas etapas, né? Essas etapas. Então, você começa com a introdução, você passa por um referencial teórico, né? Geralmente, quando é artigo, o referencial teórico ele está na introdução, né? Você passa por um método, resultados, a discussão dos resultados e a conclusão, né? O que você concluiu. Então, a introdução, no geral, é aquilo que ela se diz, né? A introdução, você está introduzindo o seu leitor ao tema que você quer. Então, você está apresentando o que você está pesquisando, por que você está pesquisando, por que é importante pesquisar aquilo, né? Qual é o objetivo da sua pesquisa, né? Então, o que você quer fazer com aquilo, né? Aonde você quer chegar, né? Então, esse é o objetivo. Você começa a falar a justificativa do seu estudo, no que ele vai avançar, né, dentro da sua área de contribuição, a sua pergunta de pesquisa, né? Então, qual é a pergunta que você quer responder dentro da sua pesquisa? Uma pergunta está mais que bom, né? Porque já dá trabalho. E a partir disso, você tem as hipóteses, né? Hipótese, geralmente, o pessoal pode trabalhar na pesquisa qualitativa, né, que é algo mais de descrição, de fenômenos, né? Então, algo mais na qualidade, né, não tanto quantidade? Pode. Mas hipótese não é obrigatória na pesquisa. Ajuda, mas não é obrigatório. Então, quando a gente vai fazer a introdução, né, a gente precisa deixar bem claro na nossa introdução quais são os nossos objetivos, por que a gente está preenchendo, o que a gente quer chegar com isso. Por quê? Porque geralmente a pessoa que vai ler, ela já lê na introdução, eu vou ler lá. Tipo, eu vou fazer uma pesquisa dentro da área de UTI, de crianças internadas com problemas respiratórios na UTI. Eu vou ler na introdução, se a tua pesquisa vai contribuir com a minha, eu vou continuar lendo e vou continuar produzindo. Se não, eu já descarto. E é o que vocês vão fazer também. Porque a leitura de um artigo científico, a leitura científica, ela não é igual à leitura do romance, que você começa querendo saber o fim. Não, gente, leitura científica é o seguinte, você tem que deixar bem claro no começo o que você quer, aonde você quer chegar. Quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Então, a introdução, ela tem que ser bem objetiva. Ela dá em torno de 20% do trabalho, né? É o ideal, mas isso também depende muito de orientador para orientador, depende muito de aluno para aluno, da pesquisa, de como vai ser feito, né? Então, o que é CARS? CARS é criar o seu espaço na pesquisa, o que você vai fazer na introdução. Então, a partir da leitura que você fez, aquela leitura lá no começo, você vai dizer o seguinte, olha, até aqui, essa pesquisa foi feita assim. Então, eu mostrei para o meu leitor aonde que eu cheguei com a minha pesquisa. Né? Então, eu li que crianças na UTI tem, vou dar um exemplo, violência no ambiente de trabalho, de profissionais de saúde. Vou dar um exemplo aqui bem aleatório. Eu quero falar sobre a violência dos profissionais de saúde, né? Que eles sofrem. Então, eu li que em diversos estudos, os profissionais de saúde sofrem agressões, agressão verbal, agressão física, eles sofrem ameaças, né? Então, até aí foi o que eu estabeleci. Foi o que eu já encontrei na literatura. A partir disso, por exemplo, eu quero saber quais são as violências, né? Então, eu quero saber o seguinte, só que aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, ainda não se tem pesquisas, né, na área de os profissionais de instituições hospitalares, quais são as violências que eles sofrem. Então, eu quero saber se aqui na região de fronteira tem diferença com aquilo que é literatura. Eu quero preencher esse espaço. Não tem. Então, eu vou colocar, né, que existem poucos estudos, os estudos não foram feitos com enfermeiros, ou foram feitos com profissionais de saúde, mas não específico para enfermeiros. Então, eu vou criar, né? Eu vou dizer aonde o meu trabalho entra nesse quebra-cabeça. Eu encontrei a peça que estava faltando, né? E aí, a partir disso, eu consigo te dizer o que eu quero com a minha pesquisa, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quais são os meus objetivos? Então, meu objetivo é o que vai ser feito, qual é o meu problema de pesquisa, quem e onde. Então, eu quero saber
eu quero determinar quais as violências que os profissionais de saúde ou que os enfermeiros de um hospital público da região de fronteira sofrem. É um objetivo, eu quero saber, eu quero elencar, eu quero determinar, eu quero saber quais são as violências que eles sofrem. É verbal, é física? Eu quero saber. É uma pergunta, né? Então, eu criei um objetivo, né? Criei um objetivo de pesquisa aqui. Quais são as violências que os profissionais, né? Determinar, analisar as violências que os profissionais de saúde de um hospital público da região de fronteira sofrem. Eu criei um objetivo. A partir disso, eu vou fazer minha pesquisa. Então, o objetivo geral é aquele que vai ser a minha meta de estudo. Então, eu vou criar aquele objetivo geral, um só, tá mais que bom. E a partir disso, eu crio a minha pesquisa. E a partir disso, eu vou começar a estudar. E os objetivos específicos são pequenos objetivos que vão me ajudar a chegar no objetivo geral. Tá? Depois eu quero ver se eu mostro para vocês em formato de artigo, e aí eu vou elencando para vocês. Então, o primeiro objetivo específico, ele vai ser relacionado à teoria do seu estudo, então você pode dizer que o seu objetivo é trazer o estado da arte das violências que os profissionais de saúde sofrem. O que é o estado da arte? Aquilo que foi publicado, aquilo que já foi publicado. Então, você vai trazer esse campo. E, a partir disso, você traz as metas, né? Por exemplo, aqui tem um modelinho bem interessante. Olha o objetivo geral. Analisar os artigos científicos nacionais e internacionais relacionados ao cuidado de enfermagem, a dor no recém-nascido, pré-termo, hospitalizado em unidade de terapia intensiva. Olha como ela foi bem específica. O que ela vai fazer? Analisar. Ela vai analisar o quê? Artigos científicos nacionais e internacionais. Sobre o quê? Sobre o cuidado de enfermagem, a dor no recém-nascido, pré-termo. Aonde? Hospitalizado em unidade de terapia intensiva. Então, você precisa dizer o que você vai fazer, de que jeito você vai fazer, né? Então, ela colocou, primeiro objetivo específico, descrever o processo de dor no recém-nascido pré-termo internado no UTI. Então, olha como ela vai trazer a teoria. O que é o processo de dor, como o recém-nascido sente dor, quais são as escalas de avaliação, né? Então, a partir disso, ela vai trazer. Segundo objetivo específico, apresentar as competências do enfermeiro no processo de dor no neonatal pré-termo. Então, aqui ela vai dizer como é que o enfermeiro se insere para que faça esse processo de avaliação no recém-nascido pré-termo, né, no neonatal pré-termo. E, a partir disso, né, ela tem categorizar as intervenções de enfermagem realizadas para o controle da dor e promoção do conforto. Ou seja, a partir de como o enfermeiro faz essa identificação dos problemas, como é que ele traz essas intervenções. Então, vejam que eu tenho um geral e 3 específicos. Dentro de artigo científico, todos os artigos científicos vão trazer objetivo específico? Não. Às vezes ele traz um objetivo geral só, né? Então, aquela coisa. Professora, então, e se o meu orientador disser para mim que ele só quer um objetivo geral e não precisa de objetivo específico? Tudo bem. Tudo bem, né? Mas precisa ter pelo menos objetivo geral, tá? Precisa pelo menos ter um objetivo geral. Senão, é aquela coisa. Se você não tem objetivo, seu trabalho não tem sentido, não tem para onde ir, qualquer lugar vai, né? É a mesma coisa um avião, né? Quando ele decola, tu sabe onde ele vai pousar, né? Já pensou um avião dizer, olha, gente, a gente decolou aqui, mas eu não sei onde vai pousar não, tá? Pode pousar em qualquer lugar. Você não vai nem pegar o voo, né? Você tem que dizer aonde você quer chegar. A partir disso, você tem a sua pesquisa. Até aí. Como é que estamos? Não sei se eu estou me fazendo entender mais ou menos. Tranquilo? Beleza. Aqui, geralmente, tem as perguntas de pesquisa clínica, né? Que eu acredito que vai ser
que a maioria de vocês não vão fazer pesquisa clínica, né? Que é mais a questão de ou medicamentos ou comparação das intervenções que vão fazer, né? Mas se um dia chegarem para vocês falarem o que é pico, né? O PICOC, ou PICOT, né? Quer dizer o quê? Quando você vai formular sua pesquisa, o que tem que ter, né? População, então quem é seu objeto de estudo, né? Quem são as pessoas que você vai pesquisar, ou se vai ser uma pesquisa feita em laboratório, né? A intervenção, influência ou exposição a determinado problema, né? Qual é o problema? Comparação com outro tipo de intervenção, se tiver, resultados esperados do seu estudo, o tempo ou o cenário. Geralmente, quando a gente faz pesquisa não clínica e a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com entrevista, com pessoas, geralmente a gente fala, né? A gente trabalha com PICO ou PIO, né? Dependendo do livro, que é, você tem que ter na sua pergunta de pesquisa a população, então quem você quer pesquisar, se vai ser pessoas, documentos, artigos. Se você vai entrevistar a pessoa, vai ser enfermeiro, vai ser mulher, vai ser criança, vai ser adulto, vai ser homem, vai ser idoso, vai ser pessoas que são funcionários, vai ser trabalhadores na área da saúde, enfim, você vai ter que dizer quem você vai pesquisar. O interesse, que é o seu campo de estudo, o seu conceito. Você vai pesquisar UTI, você vai pesquisar centro cirúrgico, você vai pesquisar atendimento de enfermagem, você vai pesquisar satisfação de atendimento de enfermagem, você vai pesquisar se as pessoas têm acesso aos serviços de saúde, ou se como elas se sentem em relação a um atendimento X, atendimento Y, pré-natal, enfim, né? Então, você vai ter que dizer isso. E qual é o contexto? Se vai ser em hospital, se vai ser numa associação, se vai ser... Aonde vai ser, né? Qual contexto que vai ser, né? E aí tem a hipótese. Hipótese, acredito que eu, por exemplo, na minha tese, eu não estou usando hipótese, não trabalho com hipótese, mas hipótese pode ser que, dependendo do seu orientador, você possa usar. Então, hipóteses existem duas. Ou você tem a hipótese que não tem relação entre as duas variáveis do estudo, ou tem. Ou a coisa tem relação ou não tem relação, tá? Né? Então, ou você comprova aquela sua afirmação, ou você refuta, né? Então, você não vai dizer o seguinte, não, eu comprovei que... Não, você vai dizer que dentro do seu estudo, você adota aquela hipótese ou não. Por exemplo, eu posso fazer uma hipótese dizendo que uma palestra de 3 horas é mega cansativo. Então, a minha hipótese é que o tempo está relacionado ao cansaço, ou que o tempo não está relacionado ao cansaço. Então, eu posso aceitar a minha hipótese ou refutar. Mas eu não vou comprovar nada. Por quê? Porque para comprovar uma teoria, N estudos, né? Prof, e quando a gente escolhe o tema, mas não tem muitos artigos relacionados? Você vai trabalhar com os artigos que você tem. Quando eu trabalhei com a dissertação, eu estava falando sobre migração haitiana no Brasil. Gente, não tinha quase nada. O meu estudo foi reportagens. E essa foi justamente uma lacuna do meu estudo, dizer o quê? Que não se tinha muitos estudos dentro do meio jornalístico. Fátima. Oi. Mas eu não sei se é pior ter muitos ou não ter muitos. Porque o meu é um tema muito bom, muito conhecido, que é sífilis em gestante, sífilis gestacional, o tema do mestrado, e tem milhões de artigos. Então, daí você tem que debilitar o período que você quer estudar os teus artigos. Por exemplo, você quer os últimos 2 anos, os últimos 5 anos, o teu orientador que vai te falar, né? Pegue os últimos 10 anos, geralmente é 5 a 10 anos que eles deixam a gente extrair desses artigos. Porque, assim, quando eu fui pegar o meu... Eu fiz uma revisão, deu mais de 1000 artigos. Não tem condições de você ler isso tudo primeiro, não tem condições psicológicas. Você olha que lá, você já fica desesperado. Fala, pelo amor de Deus, professor. Ainda sobrou 120 artigos para ler. Então, assim, não é tão pouco, né? Você usou o critério da saturação? Eu usei o START.
só o tema e os dois temas, porque o meu é 2 temas, né? Sífilis congênita e sífilis gestacional. A minha hipótese é se a região de fronteira existe mais sífilis gestacional ou não. Porque eu peguei todo o estado do Paraná, né? Uhum. E, por enquanto, a hipótese não é verdadeira. Não existe correlação a isso. Por incrível que pareça. Na verdade, você está pegando a hipótese alternativa, né? Uhum. Não, minto, você está pegando a hipótese nula. Desculpa. A hipótese Você está nula. E dizendo que não existe relação. Minha pergunta, se em região de fronteira existe mais sífilis congênita? Minha pergunta de pesquisa. Eu juro por Deus, eu achava que sim, por ser fronteira, tem mais gente, aquele negócio do não pré-natal, das brasiguaias que vem, né? Mas tá dando que não. Mas sabe o que é engraçado? É que você fez uma pesquisa achando que sim. E eu fiz achando que sim, já fui E agora está dizendo que não. Uhum. E isso não Como envolve dizia o professor, de forma não alguma. também é resposta. O não também é uma resposta. Você está trazendo um conceito novo. O não também é uma resposta. Como fala o orientador, né? ele fala assim, que a não resposta também é uma resposta. Exatamente. Ele Não é só fala, Gustavo Lima que fala que o não também é resposta, viu, gente? o não também é resposta. Só que tem que ter É uma base situação acadêmica. O não também é resposta. Exatamente. Mas é bacana. E o referencial teórico, né? Então pensem que a gente, quando começa a fazer pesquisa, a gente não começa do nada. A gente não começa do nada, do zero, né? Não é coisa que eu vou inventar da minha cabeça, eu tenho que ter uma base para isso. Então eu preciso, né? Como falou a professora Cirlei, depende da onde, né? Você vai ter milhares de artigos na área e dependendo da onde você não vai ter tanto. Né? No meu caso, eu tinha muitos artigos, mas não era em português. A maioria dos artigos na minha área são todos em inglês. No Brasil não tem muita pesquisa sobre enfermagem forense. Na verdade, o que a Ana sente é o que eu senti. E foi esse o motor da pesquisa, né? Tipo, então vamos trazer, né? Já que não tem tanta produção ainda na área, vamos ser nós, né? Uma parte de produzir esse material, né? E esperar que seja né? Seja um start para outros, né? Então, trazer o quê? O começo da pesquisa, da onde, né? Por exemplo, o material da professora Cirlei. Quando começou a questão da sífilis, né? É uma doença que já é conhecida? É uma doença nova? Foi uma doença que foi descoberta, por exemplo, nos anos 90? Ou é uma doença que lá na Idade Média já sabia que existia, ou na Antiguidade já existia, né? Então, existe. O que é sífilis, né? Qual é o conceito de sífilis? O que se entende por sífilis? Né? Ou por violência, ou por gestação, ou por infecção generalizada, né? Septicemia. A gente tem que saber o que é, né? Quais são os autores clássicos sobre o tema? Vamos pegar a sífilis de novo. Quem é o autor ou a autora que é a referência nessa área? Ou os autores? Eu tenho 3, 4 autores aqui que eles são as referências na área. Então, isso que eu vou usar. Por quê? Porque eles são aqueles que vão me trazer diretrizes. O que já foi pesquisado? Né? O que já foi pesquisado? Por onde já foi pesquisado? Por que já foi pesquisado? Né? E quais são os estudos mais recentes? Esses aí são a nossa fronteira, né? Aquilo o que tem novo na área, né? E a partir disso a gente vai trazer a nossa pergunta, né? E a partir disso a gente traz, né? O que a gente quer pesquisar. A partir disso eu tenho um método, né? Então toda pesquisa tem que ter um método. Para onde o que eu vou fazer para alcançar meu objetivo? Professora, qual é o método ideal? Aquele que responde a sua pergunta. Não tem método ideal, depende da sua pergunta. Por exemplo, você não quer fazer uma pergunta, por exemplo, qual é o papel do enfermeiro na dor do recém-nascido? Vou pegar esse exemplo. E aí você chega, eu quero pesquisar, sei lá, dados do DataSUS. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Você pode fazer uma análise documental, né? Você pode fazer uma análise de rotinas, você pode fazer uma análise bibliográfica, né? Os artigos que falam sobre o tema, e você pode fazer uma pesquisa direto com os enfermeiros. Né? Então, depende aquilo que vai responder sua pesquisa, né? Então, o que tem que ter? O método, quem vai te orientar esse método, quem são os participantes do teu estudo, a questão ética, os aspectos éticos, principalmente se você trabalhar com pessoas, como você vai fazer essa coleta de dados, se você vai fazer quantas pessoas você vai entrevistar, ou quantas pessoas você já entrevistou, as entrevistas, se vai ser grupo focal, né? Então, o que você vai trazer? E como você vai analisar esses dados, né? Então, como você vai pegar todo esse material que você conseguiu e, a partir disso, você vai fazer a sua interpretação, né? Baseado na literatura. Então, quais são os... Aqui eu coloquei alguns exemplos de pesquisa. Então, você pode fazer pesquisa bibliográfica. Eu quero todos os artigos que falam do tema. E eu quero todas as teses e dissertações que falam sobre o tema. Você pode fazer esse recorte e sai trabalhos muito bons. Eu quero uma pesquisa documental. Eu quero todos os manuais do Ministério da Saúde que falam sobre determinado tema e como o Ministério da Saúde enxerga esse tema. Eu quero observação participante, né? Então, eu vou fazer as minhas observações e eu vou participar desse estudo. Uma pesquisa etnográfica, geralmente pesquisa etnográfica são pesquisas que você faz uma imersão, né? Por exemplo, você vai ver... Sabe aqueles pesquisadores que passam, 15 anos, 10 anos numa tribo indígena e aí eles documentam tudo sobre aquela tribo indígena? Isso é uma pesquisa etnográfica. Você vai viver aquele momento, né? Então, geralmente, pede um pouco mais de imersão. Eu quero fazer uma pesquisação. O que é pesquisação? Pesquisação é quando você faz essa troca, você deixa a pessoa também ser protagonista do estudo, então você não faz, eu vou fazer uma entrevista e eu recolho aquela pergunta, né, recolho aquelas respostas e deu. Não, eu vou fornecer um curso, um treinamento, uma capacitação, ou essa pessoa vai trazer algum conhecimento novo, essa pessoa também vai te ensinar. Então, você tem essa troca. Por exemplo, no meu caso da pesquisação, eu faço pesquisação. A minha pesquisação eu ofereço um curso para enfermeiros e dentro desse curso eu faço a minha coleta de dados. Então, dentro desse curso, eu pego os dados que eu preciso para responder a minha pergunta de pesquisa. Professora, eu posso fazer isso, por exemplo, eu quero fazer um curso de gestantes e a partir disso eu quero coletar as experiências das gestantes sobre esse curso. Pode. Como esse curso ajudou elas no processo de pré-natal? Pode. Você pode fazer. Professora, eu quero fazer só entrevista, não quero dar nada, só quero ir lá fazer entrevista. Pode. Você está fazendo coleta de dados. Eu quero fazer um estudo de caso, eu quero pegar um determinado caso e a partir dali fazer um estudo. Pode, né? E um relato de experiência, por exemplo. Professor, eu trabalhei na linha de frente da Covid e eu quero narrar essa minha experiência. E eu quero narrar essa minha experiência. Eu quero dizer como eu me senti dentro desse processo de Covid. Como é que eu me senti, como é que eu vivi, quais foram as experiências que eu vi. Posso fazer? Pode. Pode, vai. Então, depende. Isso vai depender muito de você, seu orientador. O que você vai apresentar para ele e o que ele quer e o que ele vai te dar essa resolutiva. Vou dar um exemplo melhor ainda. Por exemplo, eu quero trabalhar gerenciamento de enfermagem. Eu vou conversar com a professora Cirlei e eu vou ficar um mês com ela vendo como é que ela gerencia lá e eu quero pegar essa experiência. Eu posso fazer? Se ela autorizar, pode. Eu quero entender como é que é um gerente de enfermagem. A partir disso, a gente ir fazendo novas estratégias. Pode? Pode. Fátima. Oi. Posso só falar uma coisa? Pode. Falar em gerenciamento de enfermagem. Eu acho que a faculdade é isso mesmo, gente. A gente chega, eu acho que a Fátima também tem como experiência de chegar ao final e pensar, meu Deus, eu não sei nada. Né, Fátima? A gente chega no final, a insegurança, o medo, a gente fala, vai tratar com vidas e tal. Eu acho que tudo é um processo de construção, é o dia a dia. E ser gerente de enfermagem, a gente acha que eu acho que é pior que assistência.
A gente não aprende na faculdade, a gente sabe a teoria, né? Sim. A teoria a gente sabe, mas na vida real, eu queria, se alguém quiser um dia passar comigo ali no hospital, eu ainda estou voltando aos poucos para o hospital, essa semana eu não estou no hospital, mas daqui uns 10 dias eu vou estar trabalhando lá. Quem quiser ver como funciona a gerência de enfermagem, a Fátima tá para ir para o meu central de material para organizar lá, mas ela está envolvida com as coisas dela, me abandonou. Gente, Oh, fiquem à vontade. O pessoal do sexto e sétimo, acho que são os mais indicados, né? Que estão aí. Ou se quiser, gente, quiser ir lá no centro cirúrgico, quiser na central, eu quero ir no berçário, quero mexer com RN, fala comigo, que vocês ficam ali uma semana vendo como funciona e vocês veem a realidade que é. Que o sim. papel é tudo muito lindo, né, Fátima? Ou nem se fala. Então, Mas na vida é real, válido esse relato de experiência até para trazer essa vivência do aluno com situações que talvez ele não passe em sala de aula nem na hora das nunca. práticas, né? A sala de aula não traz 2% da vida real, que é um hospital, gente. É O verdade. hospital é muito mais. Eu falo que para gente ensinar, você tem que aprender. Para a gente Exatamente. ensinar a realidade que é um hospital, vocês têm que vivenciar isso. Vocês fiquem à vontade, quem que tiver um tempinho aí de manhã, tarde ou noite. À noite não, né? Porque eu tô dando aula, mas finais de semana, tô aí sempre, à disposição para aprender, ensinar e bola para frente. Tô Te cansada. botei, te botei no rolo, né? Mas, Uhum. assim, vejam que um relato de experiência é válido. É válido você trazer. Porque você está trazendo aquilo que você viveu dentro do estágio, Uhum. dentro de uma situação, né? E ter trabalhos premiados, tá, gente? Eu já vi sobre enfermagem forense no serviço de urgência e emergência. A aluna ficou um mês fazendo, só observando a enfermeira como é que ela coletava vestígios, como é que ela coletava as provas, como é que ela fazia tudo. Ela só observou. Foi um baita trabalho, gente. Foi um baita trabalho. Ela trouxe a realidade. Aquilo que a gente percebe que no protocolo tá bonitinho, mas cada pessoa é uma pessoa, né? Você vai seguir as evidências científicas, mas, né? Você tem que ter, né? Aquele feeling, né? Aquilo que às vezes a faculdade, né? Às vezes a gente passa tão batido. Comitê de ética. Toda pesquisa com seres humanos precisa passar pelo comitê de ética. Toda. Animais também, mas aqui a gente vai falar seres humanos. Gente, qualquer pesquisa que passa pelo comitê de ética precisa passar, né? Seres humanos precisa passar pelo comitê de ética. Então você vai montar seu projeto. Professora, eu quero fazer uma pesquisa no hospital municipal. Você vai ter que fazer seu projeto, levar ao hospital municipal, eles vão te dar autorização. A partir dessa autorização, você vai ter que submeter ao comitê de ética, já com o hospital autorizado. Professora, eu quero fazer uma pesquisa lá dentro do Cataratas. Você vai ter que montar seu projeto, levar até o Hospital Cataratas. O Hospital Cataratas vai ter que aceitar a pesquisa. Aí você leva para o comitê de ética. Se você for fazer pesquisa em instituição, antes de chegar no comitê de ética, você já tem que ter a aprovação do responsável pelo ambiente, tá? Então, professora, como é que eu faço isso? Você vai ter que montar projeto, você vai ter que montar termo de consentimento livre e esclarecido. Se tiver criança, você vai ter que montar termo de assentimento na linguagem da criança. Então, vai ter que ter o consentimento para os pais e o assentimento para a criança, tá? Então, vejam que na linguagem da criança, de forma que a criança entenda, né? Então, vejam que não... Né, depende do tempo que você tem, seu público também vai depender do tempo. Gente, comitê de ética que eu falo para vocês, não deixem para a última hora. Comitê de ética demora. Comitê de ética, eles têm 90 dias para analisar seu projeto. E eu vou dizer para vocês, eles sendo rápidos, você vai demorar 1 mês e meio a 2 meses, até você mandar seu projeto para a instituição, até a instituição aprovar seu projeto, até você submeter. Você tem que submeter ao comitê de ética, você tem que pedir autorização da instituição, porque vai vir uma folha de rosto no final, que você vai ter que assinar, digitalizar e devolver. Então, a instituição tem que estar ciente que você está fazendo essa pesquisa, ou seja, a CESUFOS tem que estar ciente que você está fazendo essa pesquisa, tá?
Então, vejam aí. E a partir do momento que você submeteu tudo isso, eles têm até 90 dias para te devolver. 90 dias para te devolver, se eles aceitaram, se você tem que modificar ou se eles recusaram. Se acontecer de você ter que fazer alteração, você vai ter que ir lá fazer alteração, eles têm mais 90 dias para te devolver. Então, gente, pesquisa com seres humanos, quem quer fazer pesquisa com enfermeiro, quem quer fazer pesquisa com... já faz, já vai se coçando, porque demora. Quem é o responsável, no caso de vocês que são graduandos, quem vai submeter o comitê de ética é o orientador. Diferente da gente que está em mestrado, doutorado, que nós somos os responsáveis pela pesquisa e os nossos orientadores são pesquisadores assistentes, porque nós já somos formados, nós podemos responder legalmente por isso, vocês que são graduandos, vocês ainda não respondem legalmente pela pesquisa. Então, o orientador será o pesquisador principal, e vocês virarão pesquisador assistente. Isso não quer dizer que vocês vão jogar tudo em cima do orientador. Não, isso quer dizer que qualquer coisa que aconteça, quem responde é o seu orientador, porque ele tem responsabilidade legal para isso. Isso não quer dizer que ele vai fazer o TCC por você, tá, gente? Então, só deixando, né? Claro. Professora, como que eu escapo do comitê de ética? Eu não quero passar por isso. Não quero ter trabalho com isso. Quando é que eu não preciso enviar para o comitê de ética? Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, análise laboratorial que não envolva material biológico, né? Não envolva seres humanos ou material biológico, DNA, saliva, enfim. Mas eu quero pesquisar artigo científico. Preciso de comitê de ética? Não. Senhora, eu quero pesquisar os documentos do Manual do Ministério da Saúde. Lá, todos os manuais do Ministério da Saúde. Eu preciso? Não, não precisa. Então, você escapa do comitê de ética quando você não pesquisa seres humanos diretamente, tá? Por exemplo, eu quero pesquisar enfermeiros, mas através de artigo científico. Posso? Pode. Você já escapa do comitê de ética. Professor, eu quero fazer análise de dados do DataSUS. Posso fazer? Pode. São dados públicos, você pode acessar. Você não precisa de comitê de ética. Mas a partir do momento que você vai fazer entrevista, qualquer estudo clínico, qualquer coisa que você vai fazer diretamente com o ser humano, né, ou com material biológico, você precisa ter o comitê de ética, tá? Então, fica aí. Quer escapar do comitê de ética? Não faz pesquisa diretamente com seres humanos. Usa artigos, usa documentos públicos, até prontuário você tem que usar comitê de ética, tá, gente? Prontuário de paciente. Não é assim tão fácil, tá? Então, a ideia é, se vocês querem fazer um trabalho que não querem passar pelo comitê de ética, sugiro fortemente que vocês façam revisões de bibliografia, façam revisões sistemáticas, né? Dão bons trabalhos e você não precisa esperar. Porque você só pode começar a coletar seus dados a partir do momento que o comitê de ética dá o parecer. Você não pode começar a pesquisar antes. Porque qualquer dado que você pesquisar antes, você não pode colocar na sua pesquisa. Tá? Isso é bem complicado. Isso é bem sério, tá? Não é brincadeira. Então, quais são os documentos que você tem que ter? O projeto de pesquisa, o termo de consentimento e termo de assentimento, se for necessário. Se for adulto, só termo de consentimento. Na linguagem do adulto. Simples, que ele entenda o que ele está assinando. Ele tem que entender o que ele está assinando, tá, gente? Autorização da instituição a ser pesquisada, se vocês vão usar alguma instituição. E mais uma folha de rosto que é emitida pela Plataforma Brasil, assinada pelo responsável da instituição de ensino. No caso da CESUFOS, até tem que ver se é a Cirlei como coordenadora de enfermagem ou se é o professor Everson que faz essa assinatura como responsável pela instituição. Até isso é uma dúvida que depois vocês... Quem responde? Vamos ter que descobrir. Vamos descobrir, mas não tem problema nenhum. Isso é uma questão que a gente resolve fácil. Mas lembrando, né, Fátima, que a grande maioria faz revisão literária, né? Só para evitar o comitê de ética pela demora, né? Exatamente. Só pela demora. Agora que eu falei fica muito amarrado. Oi? A gente fica muito amarrado esperando o comitê de ética, né? Tu fica amarrado, porque você não pode fazer, você não pode coletar um A de ninguém sem o comitê ter Sem aprovado. autorização. Parecer substancial. Eu tenho um parecer ali. Até depois eu mostro para vocês como é que vem a folhinha aqui que tem que... Tive que mandar 2 vezes o projeto. O primeiro eles disseram, seu método não está suficientemente esclarecido. Tive que digitar... Não é da vontade de falar, está sim, mas não, a gente precisa deles e a gente falar.
Tá bom, vamos arrumar. Vamos arrumar. Exatamente. Senão, não passa, você não faz. Mas a aprovação até foi rápida, né? Acho que como o meu caso é tudo online, eu não tenho contato direto, né? Eu fiz isso justamente por causa da pandemia de Covid, para ter segurança, né, das pessoas que participam. Eu pedi que tudo fosse online. Aí eles aceitaram. Que bom. É tudo online. Então, o TCLE tem que ter justificativa, né? Tem que ter explicação dos riscos e benefícios. Gente, não existe pesquisa sem risco. É só uma entrevista. Não tem risco? Tem. Você pode deixar a pessoa desconfortável com as perguntas. Isso é um risco. E você tem que escrever os riscos. Não existe pesquisa sem risco, tá? Então, já deixar... É muito engraçado isso. Mas só uma entrevista não tem risco. Tem. A pessoa pode ficar desconfortável nas perguntas. É um risco. Né? Então, se dá qualquer problema, você tem que dizer como você vai indenizar a pessoa, né? Então, dizer que a pessoa, por exemplo, claro, isso é muito mais voltado para medicamento, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma reação alérgica a medicamento, você vai ter que indenizar. A pessoa não pode ser paga para participar da pesquisa, tem que ser voluntária. Você tem que dizer que ela pode sair a qualquer momento, por qualquer motivo. Ela é livre para sair da pesquisa se ela quiser, então você tem que deixar isso bem claro, né? Ela tem que ter acesso a uma via do termo de consentimento. Você tem que guardar pelo menos por 5 anos o consentimento, o termo de consentimento, né? Você tem que deixar guardado. E caso, né, se a pessoa sair da pesquisa, você tem que pegar tudo que você coletou dela e você descarta. Você não pode mais usar. Se ela pediu para sair da pesquisa, você não pode usar mais os dados dela, tá? E ela não pode ser penalizada. Você não pode penalizar a pessoa por nada. Então, aqui está, né, a plataforma Brasil, só para mostrar para vocês. E aí, né, vamos para a coleta. Então, você vai fazer a coleta, né, passou pelo comitê de ética, você já fez o seu referencial teórico, então você já tem o domínio do tema que você quer, você já montou suas perguntas, né? Então, agora vamos lá. Como é que a gente pode fazer a coleta? Eu posso fazer por entrevista, né? Então, eu faço uma pergunta, a pessoa responde, eu posso gravar essa entrevista. Gente, quando você vai gravar, você tem que deixar lá no termo de consentimento, você tem que dizer que gravou, tá? Você tem que dizer que você vai gravar a entrevista, e a pessoa tem que dar autorização para ser gravada essa entrevista. Tá? Isso dá problema judicial. Você pode fazer um grupo focal, então eu vou botar um grupo de pessoas aqui e eu coloco determinado tema e a partir disso as pessoas vão discutindo sobre isso. Posso fazer? Posso. Posso fazer um survey, né? Uma entrevista mais fechada, né? Perguntas de sim ou não? Posso, com um grande número de pessoas. Posso buscar base de dados? Eu posso ir para o DataSUS buscar dados? Pode. Posso ir para o banco de dissertações e teses buscar? Pode, mas você tem que dizer na sua pesquisa que você está indo para o banco de dissertações e teses. Precisa de comitê de ética para isso? Banco de dissertações e teses não, é público. Não precisa, são dados públicos. E como é que eu faço essa análise? Né? Então, agora eu vou analisar. Né? Coletei. Então, gente, Bardan, ela é uma pesquisadora bem interessante, ela é a mais simples que tem para fazer, análise de conteúdo. Então, você vai pegar todos esses dados que você coletou. Então, você vai pegar todo esse material que você pesquisou, esse seu referencial teórico, essa hipótese, esses objetivos de pesquisa. Então, você coletou tudo, deixou tudo organizado. Então, agora, você vai pegar os seus dados e você vai ver se precisa, às vezes, coletar mais alguma informação ou não, tá? Acontece, por exemplo, numa entrevista sobre, vamos dar um exemplo, violência no trabalho. Aí falaram de assédio sexual, não era? No início você achou que não ia entrar, mas entrou a questão de assédio sexual, né? De chefe dando em cima de funcionário. Entrou. Você pode, professora, posso inserir isso na minha pesquisa e aí eu vou lá e continuo e pego alguns artigos que falam sobre isso? Pode. Você pode fazer isso. Você pode voltar ao seu referencial teórico e coletar mais alguma coisa, não tem problema, né? Então, você pegou todas aquelas entrevistas, aqueles artigos, né? Vamos pegar todos os artigos. Você pegou todos os artigos. Agora eu vou ler um por um. Esse funciona, esse não funciona, esse funciona, esse não funciona, esse dá, esse não dá. Fiz essa seleção. Agora eu vou pegar e eu vou desmanchar esses artigos de acordo com o que eles
Falam. Então, eu fui lendo. Ah, esse aqui fala sobre isso. Ah, esse aqui fala sobre aquilo. Esse aqui fala sobre isso, esse aqui fala sobre aquilo. Aí você começa a reagrupar os dados. Então, por exemplo, eu quero saber sobre violência no ambiente de trabalho, de enfermeiros no ambiente de trabalho. Então tem artigo que fala sobre violência sexual, tem artigos que falam sobre agressão verbal. Aí você começa a categorizar. Então, os artigos falaram de violência, de agressão verbal, alguns falaram de assédio moral, alguns falaram de assédio sexual, outros falaram de agressão física por parte de colegas, agressão física por parte de pacientes. Então eu estou categorizando os meus dados, eu estou dizendo o que eles estão falando e a partir disso eu vou juntando, né? E a partir disso eu começo a interpretar os meus dados conforme a literatura, conforme tudo aquilo que eu busquei na minha literatura, né, lá no referencial teórico, eu começo a dizer o que os meus dados estão apresentando, o que a minha literatura apresentou. É isso que eu vou fazer. Por exemplo, vamos pegar análise de conteúdo, vamos pegar, por exemplo, eu vou organizar meu guarda-roupa. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu pego todas as minhas roupas, não pego? Pego todas as minhas roupas. Aí eu começo a olhar uma por uma. Eu começo a codificação. Isso essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, essa aqui serve, essa aqui não serve. Aí eu vou começar a categorizar. Essa roupa aqui eu vou separar a roupa de sair. Então, todas as roupas que eu tenho lá, todos os shorts que eu uso para sair, todas as calças que eu uso para sair. Isso aqui é com as camisas que eu tenho de ficar em casa. Então, eu vou começar a categorizar as roupas de acordo com cores, ou de acordo com o meu uso, né? Então, eu começo a fazer isso. E, a partir disso, eu começo a fazer a interpretação dos meus dados, né? Então, a inferência que é? Eu pego aquele meu dado e eu começo a analisar. Então, falou sobre a violência verbal. Aí eu começo a dizer, olha, os artigos falam da violência, da agressão verbal. Aí eu vou lá na minha literatura. O que eu falei de agressão verbal? Então, tá. Então, o que é agressão verbal? O que os outros trabalhos falam sobre agressão verbal? Então, eu começo a fazer essa discussão sobre os artigos falam da agressão verbal principalmente por estresse, por sobrecarga de trabalho, por relações pacientes que demoram atendimento, problemas que nós temos, que tem no ambiente de trabalho quanto à rotina, né, um estabelecimento de rotina. Então, você vai fazer essa interpretação em cima dos seus dados. Tá, vamos lá. Luciana pergunta, mas, prof, quando é baseado em outros artigos, a pesquisa, como é que faz para não correr o risco de copiar? Claro que você vai citar, então, de acordo com o fulano de tal, fala sobre isso, isso, aquilo, mas você vai pegar, 3, 4, 5 artigos, vamos dizer que você leu, e você vai descrever com as suas palavras. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Você não vai copiar o artigo, você vai ler e você vai montando o seu texto de acordo com o que você interpretou. E aí, no final, você cita 2, 3, 4 artigos que você usou. Se você vê os artigos lá, se você pegar... Deixa eu pegar um artigo aqui. Deixa eu abrir um artigo aqui para mostrar para vocês. Só um pouquinho. Espera aí. Fundamentação teórica. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar um artigo aqui, gente. Feminicídio. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, vocês conseguem ver a tela? Agora sim. Agora, Vanessa. Tá. Então, vejam que, olha só. Claro que os artigos... Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Claro que os artigos, se vocês olharem, olha só. Vamos ver se eu acho aqui uma citação. Isso aqui, por exemplo, é uma citação.
Isso aqui é uma outra citação. Mas se você perceber, Luciana, olha só. Ó, o pensamento crítico feminista surgiu como uma novidade no campo acadêmico e impõe-se como uma tendência teórica inovadora de forte potencial crítico e político, no qual, a partir da década de 1970, evidencia um debate sobre a questão da ciência. Veja que ele está falando com as palavras dele, né? Ele está usando a Lourdes Bandeira. Quando ele coloca a página, quer dizer que ele está fazendo como se fosse uma cópia, vamos dizer assim. Ele pegou um trecho e colocou, né? Quando ele coloca só assim, ó, Sandra Fargins, 1997, quer dizer que ele interpretou com as palavras dele. Por isso, Luciana, que o TCC não é só copia e cola. Você tem que ler o texto, interpretar com as suas palavras o texto, e você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 textos, né? Dependendo de quantos textos tem. A partir dessa leitura, você vai criar o seu texto. É claro que você vai pegar algumas partes de alguns artigos que você acha interessante, fazer como se fosse um copia e cola. Você pode fazer? Pode. O seu trabalho não pode ser inteiro dessa forma. Entendeu? Mas o ideal é que você leia o seu texto, interprete os textos que você vai fazendo, aí você faz através de fichamentos, vai botando as suas ideias de acordo com o artigo tal fala sobre isso, isso e isso, o autor descreve isso, isso e isso, o autor chega a esses resultados assim, assim, assado. E aí, a partir disso, você cria o seu texto. Então, vejam que quando você fala em citação indireta, claro que você vai citar vários autores, óbvio, você não tirou do nada as ideias, mas você não vai pegar Agora, isso tem muita diferença de você pegar um artigo inteiro, fazer uma copia, você cola no seu trabalho e você não cita de quem você tirou. E tem uma grande diferença entre você ler vários artigos e você citar nas referências do que você pegar um artigo inteiro e vai fazendo copia, 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 cola. Aí fica aquele Frankenstein que não tem começo, meio e fim, né? Porque você só fez copia e cola, entendeu? Uma diferença bem grande. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá no fim, pessoal. Peraí que deixa eu abrir de novo aqui, porque que deu... O Google, ele tem isso. Peraí. Então, a partir disso, você tem aí a categorização. Então, você tem os resultados, você vai mostrar o que o seu estudo, o que você achou dentro do seu estudo, né? Quais foram as categorias que você encontrou, e você vai fazer essa discussão. Então, você vai relacionar todos os seus resultados com o seu referencial teórico, você vai discutir sobre aquele assunto, né? Você vai trazer o que aquele assunto significa, o que a literatura está falando, né? E é a partir do momento que você começa a se posicionar, né? Então, a discussão, ela vai depender muito do tema que você usa, né? É trazer o que você trouxe baseado na literatura, quais são as suas interpretações, mas sempre baseado na literatura. Não é eu acho que, o senso comum fala que... gente, sempre baseado em evidências científicas, né? Não é aquela coisa assim, eu acho que isso não existe. Mas, calma, peraí. O que a literatura está falando sobre isso, né? A gente não pode chegar e dar opiniões sem ter embasamento teórico-científico. A partir disso, eu vou fazer um fechamento do meu trabalho. Então, as considerações finais ou a conclusão, o que eu vou fazer? Vou achar os principais resultados do meu estudo, eu vou repetir, né? Não copiar e colar, eu vou repetir quais foram os principais achados da minha pesquisa, a primeira coisa que eu vou colocar na minha conclusão. Eu vou responder a minha questão de pesquisa, então, se eu alcancei esses objetivos ou não. O que o seu trabalho trouxe de contribuições para dentro da área do conhecimento? Desculpa, pessoal. O que o seu estudo não conseguiu atingir, né? Traga as limitações do seu estudo. Não quer dizer, eu não fiz isso porque eu não tive tempo. Não é bem assim, né? Porque você também tem a questão da viabilidade. Então, a partir da limitação do seu estudo, outros
vão começar a pesquisar. Então, é importante que você traga. A minha limitação foi porque vou dar um exemplo. Eu abarquei enfermeiros de um hospital público, né? Então, foi um recorte da sua pesquisa. Se você tivesse usado enfermeiros de instituição pública e privada, seu resultado seria diferente. Foi um recorte da sua pesquisa. E fazer sugestões, né? Para pesquisas futuras. Gente, isso é uma coisa que cada vez que algum aluno faz, um professor infarta, tá? Então eu peço, nunca, de maneira nenhuma, de forma alguma, nunca na sua vida, lá quando você tiver 90 anos de idade, esse conselho vai funcionar. Nunca começa a tua introdução, a tua conclusão assim, ó. A partir disso, conclui-se que? Conclui-se que esse estudo é muito importante para a profissão. Você não respondeu só. Tá. Teu estudo é muito importante. Gente, aí você fala, conclui-se que esse estudo é muito importante para o meio acadêmico. Ok, beleza, mas é importante como? De que maneira? Como é que funciona isso, gente? Tá? É a mesma coisa dizer para vocês, gente, eu quero dizer para vocês que essa aula ela é muito importante para o meio científico. Ok, mas como? Como isso vai contribuir? De que maneira vai contribuir, né, para a ciência? Professora, mas então meu trabalho tem que ser a cura da AIDS? Não, gente. Não chega lá, calma. O seu trabalho tem que ser de forma que, a partir da pergunta que você fez, você está contribuindo para a área. Você está expandindo o tema, você está trazendo novos olhares para aquela determinada situação, você está fazendo a pesquisa com um grupo que não foi pesquisado antes. Então, tem várias contribuições que você pode fazer, né? E aí vem a grande pergunta: o que é plágio? Uma coisa, eu começar a cantar aqui, sei lá, deixa eu pegar um cantor novo, MC Kevinho. E eu começo a cantar e dizer, gente, essa música é do MC Kevinho, tá, gente? E eu começo a cantar. Gente, eu não sei nenhuma música do MC Kevinho, tô só dando um exemplo. Outra coisa, eu começar a cantar uma música do MC Kevinho e eu não falar que é dele. Eu não falei que é dele. Isso é plágio. Eu começar a fazer um monte de copia e cola no meu trabalho, e esse monte de copia e cola, eu não dizer de onde eu tirei. Essas que são as citações diretas, né? Eu tirar um trecho de um trabalho e eu dizer, olha, isso aqui fui eu que disse. Mas como foi você que disse? De onde você tirou isso? É a primeira pergunta que a banca vai fazer para você. De onde você tirou isso? Pelo amor de Deus. Então, cuidado, né? Outro assunto que é bem delicado, a compra de TCC. Saiu, sim, saiu. Saiu do slide. Só tô aqui falando. Gente, eu sei, comprar é mais fácil, né? Não precisa passar esse trabalhão todo. Muito mais fácil. Alguém vai lá, faz o trabalho para mim. Tá pronto. Para que eu vou esquentar a cabeça, ficar me estressando, que nem uma doida escrever TCC? Eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. O professor, ele pode chegar e dizer, esse trabalho é plágio. Esse trabalho não foi você que fez. Professor sabe, e eu vou dizer para vocês, eu sei dizer o que é uma escrita de um aluno de graduação, o que é uma escrita de um aluno de mestrado, e o que é uma escrita de um aluno de doutorado. E o que é uma escrita de um professor que já escreveu trocentos trabalhos na área e ele sabe escrever. Eu sei, e eu tenho certeza que todos os professores sabem. Cuidado. Porque já aconteceu. Eu não estou falando a Cesufós, estou falando de colegas meus, professores de outras instituições. As situações que o aluno comprou um trabalho, ele não sabia explicar o trabalho dele. Gente, só sabe explicar o trabalho quem faz.
E a gente sabe pegar aluno que cola. E aluno que copiou, pegou de alguém. Então, cuidado. Dá mais trabalho fazer TCC? Dá. Dá mais empenho? Dá. Dá dor de cabeça? Dá. Mas é você que fez. Você vai saber explicar por que você fez aquilo ali, como você fez aquilo ali, de que jeito você fez aquilo ali, quais foram as suas escolhas. Porque tem aluno que quer chegar, faltando os 45 do segundo tempo, ele chega magicamente com o trabalho pronto. Introdução, método, chega e entrega. Gente, vocês acham mesmo que o professor vai dizer, ai, que legal, olha como esse aluno é bom, ele não precisou de mim para nada. Gente, por favor, né? A gente sabe. E é real, e é um problema real. E aluno reprova, e a faculdade pode sim aplicar sanções, tá? A faculdade pode sim aplicar sanções. Porque o que vocês estão fazendo é crime. Comprar TCC é crime. Uma coisa é você mandar o seu trabalho para uma revisão ortográfica, isso você pode fazer, né? Ah, professor, eu mandei para uma revisão ortográfica, e você apresenta como se fosse um laudo, vamos dizer assim, de alguém dizendo, olha, eu fiz a revisão do trabalho do aluno tal, é um professor de letras, e ele vai fazer, e aí vai melhorar a coerência, melhorar erros de português. Isso pode fazer, isso não é problema nenhum. Inclusive, nós, alunos de pós-graduação, fazemos isso, né? É obrigatório, né, entregar a versão final do nosso trabalho com uma revisão ortográfica profissional, e você pode mandar alguém para revisar a BNT. Pode. Vai lá e bota seu trabalho nos eixos, né? Arruma. São serviços que você pode contratar sem problema nenhum. Agora, alguém fazer para você, isso é um problema muito sério. Então, eu já deixo bem claro aqui, para depois não dizer, ai, professor, eu não sabia que não podia. Não pode. Aluno que compra TCC reprova, e a faculdade pode sim aplicar sanções. E aí, depois, não quero ver choro. Não adianta chegar e apresentar aos 45 do segundo tempo, chegar magicamente apresentando um TCC que eu olho assim e falo, isso aqui não foi você que escreveu, não. E eu falo mesmo, isso aqui não foi você que escreveu. Que a gente conhece a escrita de cada um de vocês. Ô, Fátima, Oi. mesmo porque eles apresentam para a gente um processo de construção, né? Vocês não vão entregar o trabalho pronto para nós. Vocês vão entregar a introdução, daí vocês vão entregar desenvolvimento, daí vocês vão entregar... vocês vão entregando aos poucos para a gente corrigindo e pedir para vocês modificar. Agora, o aluno apresentou um beabá mal, chega no dia, apresenta um texto lindo. Se você perguntar qual foi o seu método, não vai saber o que é método, não vai saber qual literatura usou, não vai saber artigo. É assim, é uma construção. O TCC, ele não é... Vocês não vão pegar julho, agosto, a Fátima vai orientar eu, aluna dela, e eu vou entregar a versão pronta em novembro. Não, a Fátima vai estar comigo, outubro, novembro, dezembro, vai me encontrar, vai falar, muda aqui, acrescenta lá, tira isso. É uma construção, e essa construção é diária. Então, não pense que a gente não acompanha a escrita do aluno. A Fátima fala uma coisa é você pegar um professor, né, que dá até gosto de ler, né, a gente sabe. Agora, pega alguém que está começando, fica perdido, igual vocês estão, o medo de plagiar, o medo de fazer errado, vocês não sabem o que é citação direta, citação indireta, sabe essas coisas? Vocês vão aprendendo no dia a dia. Então, não adianta querer vir com o TCC pronto, que reprova, não se forma e vai ter que estudar tudo de novo. E é feio, né, gente? É feio. É que assim, não é que, por exemplo, professora, mas eu mandei um texto para minha orientadora e sem querer eu cometi plágio. Claro que a tua orientadora vai dizer, olha, isso aqui é plágio, de onde você tirou isso aqui. A gente está ali para isso. Para você chegar no dia da sua defesa, a banca vai fazer algumas perguntas, obviamente, mas você está preparado, né? Esses erros nós já vamos corrigindo antes. Esses erros nós, como os professores, já vamos dizer, cuidado isso aqui, ó, isso aqui. Então, não... Esse negócio de assim, não pensa que você vai entregar um trabalho pronto. Você não vai entregar um trabalho pronto. Bom, ninguém entrega um trabalho pronto. Primeira versão tá lá linda e maravilhosa, boa, ótima para defender. Não é bem assim. A gente vai aos poucos, né? É construção.
Gente, esse banco de dados, cada professor vai passar para vocês, né? Porque já estamos aí quase 9h30. Então, só para mostrar para vocês que tem o PubMed, tem o Cielo, Web of Science, Cochrane, né? Que são as revisões sistemáticas e de literatura. Tem o Google Escolar, né? Tem minhas ressalvas, mas também pode ajudar, né? Tem os descritores em saúde, né? Que a gente pode falar numa próxima aula. Eu já tenho uma aula, na verdade, eu já tenho um vídeo no YouTube também que mostra sobre isso, né? Mas eu quero chegar para vocês no dia da apresentação. Então, cuidado. Vejam que o professor de vocês pode ser uma cópia eletrônica ou se tem que ser cópia impressa para a banca. Cada banca tem que ter a sua cópia, porque nós temos que ler o trabalho antes. Respeitar o tempo estipulado para a apresentação, né? Então, treinar, preparar. Se vai ser 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Gente, a banca já leu o trabalho de vocês. A gente já leu o trabalho. Não traz coisa totalmente diferente, né? Monte uma apresentação viável, né? Nem para apresentar muito correndo, nem para apresentar muito faltando tempo, né? Vista-se adequadamente, de uma roupa confortável, né? Então, é preparar, né, uma imagem que você mostre que você tem respeito pela banca. Professora, posso de tênis, calça, camiseta? Pode, não estou falando que não pode, né? Mas a gente, né, pede que no dia, gente, é um momento de vocês, é um momento solene de vocês, né? Então, vejam como um momento que é a cereja do bolo. Vocês já construíram o bolo, vocês só estão botando a cereja. Curtam, desfrutem desse momento. A gente sabe que não é fácil, a gente fica nervoso também, né? Gente, pode ter pergunta que a banca vai fazer que não tem nada a ver com o que você escreveu? Pode. É o risco. Professora, o que eu faço se eu não sei responder? Se a pessoa perguntou uma coisa nada a ver com o meu trabalho, você responde exatamente isso. Que isso não tem... Essa pergunta não foi seu campo de estudo. Pronto. Você responde isso. Olha, isso não foi meu campo de estudo, isso não foi uma coisa que eu pesquisei. Feito carreto, né? Cuidado com o linguajar. Uma coisa eu tô aqui dando aula para vocês, uma coisa a gente conversar na sala de aula, tentar... Mas, cuidado com os palavrões, cuidado com as gírias, cuidado com termos ofensivos, né? Com termos racistas, termos homofóbicos, né? Cuidado com os termos. Vocês estão no evento acadêmico, né? Não é para chegar e falar de qualquer jeito. Cuidado, né? Salva a apresentação. Gente, não é desculpa o aluno dizer que a apresentação não abre. Não é desculpa o aluno dizer que o slide na hora não está abrindo, que ele não vai apresentar porque o slide não está abrindo, que não é desculpa, tá, gente? Então, tenham em mente que vocês precisam... Não é desculpa, o aluno esqueceu o pendrive em casa, então ele não vai aprender, ele não vai apresentar, ou ele vai atrasar a apresentação porque ele esqueceu o pendrive em casa. Gente, cuidado. Isso não é desculpa. Naquele horário, naquele momento, você precisa apresentar. Ponto. Se você não apresentou, você pode ser reprovado pela banca, tá? E aproveite, gente, a avaliação da banca, ela sempre vai trazer contribuições. Não vejam aquilo como se vocês não fossem competentes. Todo trabalho, a banca vai trazer contribuições. Todo trabalho, a banca vai trazer coisas a melhorar. Qualquer trabalho, de qualquer pessoa. Não pensem... Gente, um colega meu, eu estava vendo a defesa do doutorado dele, foi quase 4 horas de defesa. Claro, dadas as devidas proporções. A quantidade de sugestões que a banca deu foi gigante. Por quê? Porque todo mundo quer contribuir com o seu trabalho, todo mundo quer melhorar, quer deixar o seu trabalho melhor, quer deixar... Então, gente, não vejam isso como um defeito, vejam isso como uma oportunidade de crescimento, tá? E no último, quero desejar muita boa sorte para vocês nessa jornada do TCC. Quero dizer para vocês, aproveitem o momento, não deixem para a última hora. Tá com dúvida? O orientador tá aí. Eu tô aqui também. Professora, eu tô com dúvida de tal coisa relacionada ao método. Tô aqui para ajudar. Inclusive os professores, né, que tiverem às vezes alguma dúvida também, me coloco à disposição de todos, né, para tirar uma dúvida, para tirar uma direção, né? Muitos alunos já me perguntaram aqui, professora, eu quero escrever sobre tal tema, o que a senhora acha? Tal. Gente, eu acho que muito vai ser do jeito que vocês vão conversar com o orientador de vocês. Né? Claro que o que eu estou falando aqui é bastante informação, né? É uma chuva de informação, né? Então, no começo, nossa, meu Deus, ela falou tanta coisa, eu fiquei perdido. Mas a ideia
é que daqui para frente vocês peguem essas informações e coloquem em prática. Gente, TCC só se faz com prática. Não adianta. Ah, mas eu vou esperar eu melhorar a minha escrita para fazer o TCC. Você não vai fazer nunca. Gente, aula de ontem. Link. Já vou. Deixa eu interromper a gravação aqui.